Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Everton aqui do Criatório Santana. Tô trazendo mais um vídeo para vocês, né? Na verdade, é o último vídeo que eu vou falar sobre esse assunto. Já trouxe alguns vídeos aqui, mas como sempre, né, normal, acabaram surgindo algumas dúvidas e hoje eu me prontifiquei para estar esclarecendo, né, a dúvida aqui do nosso colega. Então, eu adquiri aqui, ó, o nosso concentrado, certo? Que eu falei no último vídeo, em um dos últimos vídeos. Concentrado, tenho aqui o concentrado, tenho o milho e tenho também aqui o núcleo, né? Antes de iniciar o vídeo, eu quero deixar aqui já um ponto que muita gente se pergunta, né? Qual que é a diferença entre o concentrado e o núcleo mineral, né? Então, assim, a diferença é o seguinte, não sei se vai dar para ver direito, mas ó, a gente percebe, isso aqui é o núcleo mineral, tá vendo, ó? É uma espécie de areinha, ó, são minerais mesmo. E aqui é o concentrado, certo? Então o concentrado nada mais é do que a mistura de fontes de proteína, né? Como farinha de carne, farinha de trigo, soja, entre outros que são fontes de proteína, né? Sem contar os minerais que tem aqui dentro. Aqui já possui o calcário calcítico, possui o núcleo em si, né? Já existe aqui os minerais dentro do concentrado, certo? A gente só não consegue saber exatamente assim a qualidade de cada componente que foi utilizado para formular isso aqui, certo? Então, nesse caso aqui falta apenas a fonte de energia, né? A fonte calórica, que no caso é o milho, certo? Então você adiciona concentrado ao milho e assim a sua ração está pronta. Já o núcleo mineral é diferente, né? Você vai precisar de uma fonte de proteína, no caso a gente utiliza a soja, mas a fonte de energia, né, que a gente utiliza o milho, certo? Então essa é a diferença, tá? Então núcleo mineral, né, não possui teor de proteína, aqui são só vitaminas, né, vitaminas e minerais, como cálcio, fósforo, zinco e tudo mais, tá? E esse daqui possui a fonte de proteínas que são derivadas de alguns componentes, certo? Então essa é a diferença básica. Eu vou tentar explicar aqui, né, da melhor forma possível que eu encontrei, né, do jeito mais fácil, que é mostrando, né, como você formular, como utilizar o concentrado, tá? No último vídeo sobre esse assunto, né, eu mostrei que se você faz a famosa mistura 3 por 1, né, 1 kg de concentrado e 3 de milho, né, você vai obter um teor de proteína muito baixo, né, e para nossas codornas infelizmente não serve. Então eu vou estar mostrando, né, como que você faz esse balanceamento para você chegar num teor de proteína adequado. Bom, vamos lá, vamos tentar deixar, né, esses cálculos mais simplificados, né, como o nosso colega aqui pediu, né, de acordo com esse comentário, né. Lembrando, eu vou responder 2 comentários desse vídeo, né. Primeiro, né, esse de como simplificar os cálculos, né, como fazer esse cálculo de maneira simples, e o outro, né, sobre a recomendação do fabricante. Então, primeiro vamos pegar aqui, né, para simplificar os cálculos. Então, o que eu sempre falo, né, quando você vai adquirir, né, na maioria das casas de rações, esse concentrado, quando você não sabe ainda, né, quando você ainda não aprendeu essa formulação, o que você faz? Você pede o concentrado e pergunta, né, de que forma você vai utilizar. E geralmente o pessoal te indica, né, o famoso 3 por 1, ou seja, 1 kg de concentrado por 3 kg de milho, certo? Até aí tudo bem, só que a gente tem que considerar, né, que as rações são formuladas baseadas no teor de proteína. Então, isso aqui tem 30% de proteína, né, de acordo com o fabricante, né, o concentrado 30% de proteína, e o milho tem cerca de 9% de proteína, certo? Então a gente vai somar as duas proteínas disponíveis e depois dividir pela quantidade de ração que a gente está formulando, né? Nesse caso, né, a gente está formulando 4 kg de ração. Vamos supor que a gente está formulando 4 kg de ração, né? Aqui corresponde a 1 kg e aqui a 3 kg, certo? Então, qual que é a maneira fácil de você fazer esse cálculo? Você vai pegar um pedaço de papel simples, né, e vai anotar
o que cada um tem, certo? Então a gente tem aqui o concentrado, que tem 30% de proteína, certo? Tem 30% de proteína aqui, ó. 30% de proteína. E o nosso milho tem 9%, certo? Então, se você pegar 1 vezes 30, vai dar 30, certo? Então, aqui são 30 do concentrado. O nosso milho são 3 quilos, então 3 vezes 9 vai dar 27. Então, aqui você vai fazer a soma desses dois, né? A soma desses dois vai dar 57, né? Esse aqui a gente está trabalhando com porcentagem. Você pode estar colocando o símbolo de porcentagem caso você queira. Se não, só precisa colocar os números que no final você vai entender, certo? Então, somando a proteína dos dois, vai dar 57% de proteína, essa mistura, certo? Puxando um pouquinho mais aqui, agora o que você vai fazer? Você vai pegar a proteína disponível, que é 57, e vai dividir aqui pela quantidade de quilos que você vai fazer. Então, são 4 quilos, né? A gente vai fazer 4 quilos de ração e você vai dividir 57% de proteína por 4 quilos, que vai te dar 14,25% de proteína bruta, certo? Então, sua ração, né, formulando dessa forma, tem 14% de proteína bruta, né? Lógico que lembrando que a codorna necessita aí no mínimo, estou falando da codorna gigante, de no mínimo 20% de proteína, certo? O recomendado é 22%, mas a gente pode trabalhar com um pouco menos, certo? Então vai dar aí no mínimo 20% de proteína bruta. O que acontece? Isso aqui está muito abaixo, né? Muito abaixo, aí 6% abaixo do mínimo, certo? 6% abaixo do mínimo. Então esse é o cálculo bem simples mesmo, né? A famosa ração 3 por 1 kg de concentrado e 3 kg de milho, certo? Então proteína bem abaixo. Essa é a resposta para o primeiro comentário. E vamos agora pegar aqui a resposta para o segundo comentário, né? Então, o nosso colega deixou lá que basta a gente seguir a recomendação do fabricante e formular a ração, certo? Sim, né? A gente pode pegar a indicação do fabricante e formular a ração. Só que a gente precisa lembrar uma coisa: a gente está formulando ração para codorna, né? Então a codorna ela tem uma exigência maior de proteína, né? Isso aqui geralmente é destinado a ração de galinha, certo? Então a galinha necessita do teor de proteína mais baixo. Mas mesmo assim vamos fazer, seguindo a recomendação do fabricante e ver o teor de proteína que vai dar, certo? Então nesse caso aqui é um concentrado da Presença, tá? Eu comprei, olhei lá no rótulo e possui 30% de proteína, e a recomendação para postura, né, a primeira recomendação é 60-40, né, 60% de milho e 40% de concentrado. Se a gente fizer os cálculos utilizando essa recomendação, vamos supor aqui um exemplo para 10 kg, para a gente formular 10 kg de ração, né? Então 10 kg de ração, 60% de 10 vai dar 6 kg de milho e 4 kg de concentrado, certo? Então o cálculo é o mesmo, né? Vamos fazer 6 do milho vezes 9, vai dar 54% aqui, 54%, e 4 vezes 30, né? Vai dar aqui 120%. Quando a gente somar tudo, a gente vai ter aqui 174%, certo? Daí, mesmo cálculo simples, a gente vai dividir aqui, né, o total de proteína disponível dos dois ingredientes pela quantidade de quilos de ração que a gente quer formular. Então, se a gente dividir aqui 174 por 10, a gente vai obter aqui, ó, 17,4% de proteína bruta, certo? Então, isso aqui, né, cerca de 17% de proteína bruta. Continuamos o que? Abaixo do recomendado para a alimentação das codornas, né? Então, o recomendado é 22%, né? A gente pode trabalhar com um mínimo aí de 20%, que ainda teremos bons resultados, mas tanto na nossa famosa, né, 3 por 1, quanto no recomendado pelo fabricante, né, o teor de proteína continua abaixo, certo? Lembrando que isso aqui é como eu falei, né? Esse concentrado é recomendado para alimentação de galinhas, né? Essa recomendação é para a fase de postura, né? A fase 1 de postura da galinha, certo? Então, você pode usar para codorna? Pode, desde que você, né, faça esses cálculos como eu mostrei no outro vídeo e
e aumenta esse teor de proteína. Como que você aumenta? De maneira fácil, né? Ou você aumenta a quantidade de concentrado ou diminui a quantidade de milho, certo? Então, espero ter respondido aí, né, aos dois comentários. Espero que a partir de agora que tenha ficado bem mais claro para você que pretende formular ração com concentrado, certo? E digo sim, ó, é uma excelente marca, né? A presença é uma excelente marca, então acredito que seja um produto de boa qualidade, né? A única coisa que você precisa, né, é fazer esses cálculos para você chegar no teor de proteína, que eu recomendo aí, qualquer pessoa que entenda vai recomendar de no mínimo 20%, né, de proteína. Isso para fase de postura, tá? Essas recomendações aqui são para fase de postura. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Tentei deixar o mais claro possível para você que está pretendendo formular ração com concentrado, certo? Principalmente o pessoal que está iniciando, então tem essa dúvida fica martelando e muitas vezes você não sabe o que fazer, né? E pouca gente recorre a esses cálculos aqui, tá? Isso aqui é básico mesmo para qualquer tipo de ração que você vai formular, né? Mas agora eu tenho certeza que a partir de hoje você, né, já vai saber formular sua ração bacana para as suas codornas, né? Muitas das vezes a gente acaba formulando de qualquer forma e acaba subjugando o produto que você adquiriu, né? Então, se a codorna necessita de no mínimo 20%, né, e você oferece 14%, logicamente que você não terá um bom resultado, né? Dificilmente você terá um bom resultado, porque realmente a falha é sua, né? Você não está fornecendo o que realmente ela necessita para te dar um retorno bacana. Então, assim, a partir de agora você sabe o caminho, né? Basta você fazer e ter sucesso aí na sua criação. Beleza, meus amigos? Então, fiquem com Deus, até o próximo e espero ter ajudado muita gente, tá? Se serviu para você, né? Compartilha com seu amigo que está começando, né? Com pessoas que talvez aí não tenham esse conhecimento, né? Então, assim, passe conhecimento, porque conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Deus abençoe a todos e até o próximo.